Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o delegado Maurício Freire, que é diretor do Instituto de Identificação, Ricardo Gumbleton, da UNT, sobre a emissão de documentos de identidade e a identificação de vítimas de desastres, como ocorreu com o avião da Voipaz, que caiu na sexta-feira da semana passada. Delegado Maurício, muito obrigada pela presença, uma boa noite. Muito boa noite, Denise, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Gazeta. É uma alegria estar aqui novamente na Gazeta com vocês. E registrando, o senhor foi nosso colega de trabalho, né? Colaborando lá no Mulheres também durante mais de 3 anos, né? Exatamente. Agora, delegado, chamou a atenção a rapidez com que foram identificadas as 62 vítimas. De início se esperava que isso pudesse levar muito tempo. Normalmente em tragédias como essa pode levar 1 mês, 2 meses a identificação, e todos já foram identificados, não é? Exatamente, todos foram identificados, e o que nos chama realmente a atenção é que num acidente aéreo, ainda com um grande incêndio, um incêndio de proporções, temperaturas muito altas, há uma carbonização muito grande. E o que nós encontramos foi uma possibilidade de conseguir coletar as impressões digitais da grande maioria dos passageiros. E isso fez com que houvesse uma velocidade maior. Evidentemente que hoje a gente trabalha com protocolos DVI, que são protocolos internacionais, utilizados pelas Nações Unidas, pela Cruz Vermelha Internacional, mesmo o FBI. Então, as nossas equipes, depois do acidente da TAM, vêm treinando constantemente esses métodos mais recentes, e também houve uma grande participação dos demais institutos de identificação que nos enviaram com uma velocidade muito grande as planilhas de identificação civil, onde nós pudemos comparar então as impressões digitais colhidas com aquelas que são apresentadas quando se tira uma carteira de identidade. Agora, houve participação de médicos, de equipes de odontologia, antropologia e radiologia, mas chamou a atenção essa questão das digitais que estavam, e o senhor falava para mim antes que eles ficaram numa posição para a queda do avião mesmo, uma situação de emergência. De verdade, é uma grande força-tarefa. Nós temos que ter profissionais de várias áreas. O profissional que vai confrontar, vai identificar datiloscopicamente é o papiloscopista. E foi possível, e nós percebemos lá no acidente, que uma grande parte das pessoas estava numa posição de emergência. Então a gente não sabe se houve algum comando da tripulação ou se durante a queda as pessoas perceberam. Então sempre tem um briefing antes, né, na partida da aeronave. Talvez as pessoas tenham se lembrado disso e assumiram uma posição de proteção, que foi possível coletar grande parte. Foram 47 identificações só pela impressão digital. Agora, como que é o trabalho do Instituto especificamente? Porque as equipes também estiveram no Rio Grande do Sul, isso, também na identificação de vítimas das enchentes, né? Nós temos equipes de necropapiloscopia, que são as especialistas, são os papiloscopistas, especialistas justamente na coleta de impressões digitais mais difíceis, dependendo do estado que o corpo está. E nós participamos de várias catástrofes, e no Rio Grande do Sul foi uma das primeiras equipes que acabou auxiliando os colegas do Rio Grande do Sul, justamente com essa equipe especializada em coletar, não só ali naquele local, mas também quando o corpo vai para o Instituto Médico Legal, existem diversas técnicas para que a gente consiga aflorar essa impressão digital, tratando a derme, epiderme, na segunda, terceira camada. Agora, o Brasil está mais preparado em relação a esses registros documentais da população, né? Porque a gente vê muitos filmes aí do exterior que tem aquele cruzamento de informação digital, tudo muito rápido. O Brasil está mais preparado nesse sentido? Está sim, Denise. A primeira característica que nós temos, e o estado de São Paulo, que é um estado gigante, nós temos 70 milhões de prontuários das pessoas, né? Embora com 40 milhões de habitantes, tem, enfim, o Instituto completa esse ano 117 anos, né? Então nós temos essas coletas todas que são feitas de maneira civil para a identidade civil. Então é muito importante que a gente entenda que aquele CSI que aparece na televisão, que aperta o botão, bate ali, ele é quase isso, né? Hoje nós tratamos essas impressões com um sistema chamado AFIS, que é o Automatic Fingerprint Identification System. É uma pesquisa de sistema que vai buscar no nosso banco de dados, às vezes, um fragmento ou uma impressão digital.
mas acontece que o sistema não dá 100%, não dá... Quando é 1 para 1, sim, mas 1 para 70 milhões, ele vai lá registrar e vai nos trazer 20 pessoas. Aí o profissional papiloscopista é que vai conseguir identificar de verdade aquilo que é fornecido pelo equipamento com aquilo que é a realidade da ficha ou daquilo que foi coletado. Agora, como é que o senhor vê a implantação de câmeras para a leitura facial, que já geraram algumas polêmicas por identificações equivocadas? O senhor acha que essa é uma estratégia boa a ser adotada em São Paulo, por exemplo? É muito importante, ela dá um resultado muito positivo. Nas simulações que a gente tem participado, inclusive de catástrofes, mesmo com a pessoa toda maquiada, para, enfim, até os alunos de medicina poderem tratar aquela catástrofe, aquele atendimento, a gente vê que há um índice muito forte e reconhecido. Agora, o que é estranho é que, por exemplo, você põe a tua vida inteira na internet, você passa em todas as mídias sociais e, de repente, para a ciência, para uma investigação, para uma identificação, vem todos esses melindres porque eu não posso usar ou tratar a imagem. Ela é feita de maneira com responsabilidade com a LGPD hoje, com todo o cuidado, com o acesso, mas é fundamental numa identificação. Você sabe que hoje o crime maior é o tráfico de entorpecentes. O segundo crime é o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças. Então é muito importante que a gente trate isso com muito cuidado e com muita velocidade, porque senão depois você não consegue mais localizar. E outro trabalho importante também que é realizado pelo Instituto é a identificação móvel de pessoas desconhecidas, por exemplo, em hospitais, não é? Isso, Denise. A gente tem uma equipe, o setor de identificação móvel, ele está nas catástrofes, ele está nos grandes acidentes, ele está nas ações sociais que são feitas, os moradores de rua. Se a gente perde, às vezes, um documento, imagina um morador de rua, ele precisa receber um benefício, ele precisa comprovar quem ele é. Então, esse setor trabalha muito forte nisso. E todos os dias os hospitais nos chamam porque tem alguém que ninguém sabe quem é. E aí o setor vai lá, identifica a pessoa, vai no banco de dados, conecta com a família, muitas vezes está ou não com uma informação de pessoa desaparecida, mas volta a dar cidadania a essa pessoa. Recentemente nós tivemos uma senhora de 102 anos. Você precisa de ver a alegria dela, quando ela mostrando o RG dela, que ela voltou a ter um nome, ela voltou a saber quem ela era. Então é um trabalho muito bacana que a gente faz lá. E tem essa questão agora da mudança do documento do RG para a carteira de identidade nacional, que o Instituto também está fazendo, né? Todos os institutos estão trabalhando nessa carteira nacional. Isso é um projeto, né, que vai centralizar. Então, hoje você tem um número de RG, um número da carteira de habilitação, um número do título de eleitor, o certificado militar. Então, a legislação impôs que até 2032 todos os órgãos têm que se adequar e indexar um único número, que será pelo CPF. Então, hoje a criança nasce, na maternidade normalmente já tem um cartório, ela já ganha um número do CPF, que será o número futuro para todos os documentos dela. Então, a gente já está emitindo, não só no estado de São Paulo, em todos os estados, essa carteira de identidade nacional. Agora, quando a gente fala nesse avanço, é preciso também superar a carência que tem de pessoas que não têm documentação, desde criança, que não tem sequer o registro de nascimento. Então, esse é um avanço importante que nós temos que ter aqui no país, não é? Para você ter uma ideia, hoje são expedidos no estado de São Paulo de 22 mil a 25 mil RGs todos os dias, dos quais cerca de 2 mil são primeira via. Quer seja porque as pessoas vieram de outro estado e querem tirar um documento aqui, ou que também nunca tiveram oportunidade de tirar uma documentação. Então, isso é muito importante, né? Ter essa documentação. E num caso, não só de uma catástrofe, mas às vezes um acidente, um ônibus que vira, né, um ônibus escolar, como nós tivemos aí recentemente, a Marcha para Jesus, quantas pessoas, quantas crianças acabam se perdendo ali. Então, você que está nos assistindo, por favor, não deixe para tirar a carteira de identidade para o seu filho apenas quando vai viajar, vai tirar um passaporte, vai fazer uma habilitação. É fundamental essa identidade civil. Lá quando nós tivemos o incidente em São Sebastião, das 65 vítimas, 19 eram crianças.
Nesse caso, das 62 vítimas, 2 eram crianças e, felizmente, elas tinham um documento de identidade. Foi possível essa velocidade da identificação. Eu agradeço muito as suas informações. Teríamos muito mais ainda o que falar a respeito disso. Eu achei que são informações muito importantes, né? A questão da documentação. Eu agradeço mais uma vez a participação do delegado Maurício Freire, que é diretor do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton, DAUNT. Delegado, obrigada, uma boa noite. Muito obrigado a você, obrigado por nos informar a nossa população de maneira eficiente e correta. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, com vocês.